já pensou em ler uma revista literária 100% brasileira com um viés fantástico pós-colonial? Então vem comigo que hoje você vai conhecer a revista Escambanáutica. Boas-vindas, minha gente. Aqui quem está falando é o Thiago Costa e esse aqui é o Toró Aleatório. E este é o primeiro vídeo de resenha / comentário de alguma obra que eu vou indicar para vocês. E como eu falei na introdução, eu vou apresentar para vocês hoje a revista Escambanáutica, que acabou de lançar a sua primeira edição. A revista Escambanáutica, ela é uma revista literária de financiamento coletivo contínuo. Ela tem uma página no Catarse, onde tem os níveis de apoiadores para ajudarem a manter o prolongamento das edições. Ela foi fundada pela editora Escambau, que tem um canal no YouTube muito grande, tem um grupo no Facebook muito grande com autores e autoras fazendo suas dinâmicas, fazendo suas escritas. O clássico concurso de microcontos Escambau é deles. E foi um sonho que nasceu na cabeça de basicamente 3 pessoas, né? O Wilson Júnior, o Moacir Filho e Michel Euclides. Os 3 se uniram, criaram o grupo Escambau, agregaram muita gente que faz um conteúdo muito legal em grupos, principalmente grupos no WhatsApp, onde fazem seus desafios de escrita, suas conversas, os seus debates, as suas opiniões, os seus cursos de contos, de como escrever contos. E em uma dessas andanças, vendo que talvez ficasse muito pouco se reter só aqueles grupos, eles criaram a revista, né? Bom, a revista, ela preza por um conteúdo de uma literatura fantástica brasileira e que tenha como foco a crítica pós-colonial, né? Bom, mas o que é basicamente essa crítica, essa literatura pós-colonial, certo? A grosso modo, a crítica pós-colonial, a literatura pós-colonial é aquela literatura dos países que antes eram colônias de grandes potências, a partir do século XV para frente, certo? E não só a literatura que é feita nesses países, mas a literatura que contesta, que tenha um embate sobre os questionamentos sobre o imperialismo cultural nesses países e tenta romper esses grilhões coloniais que ainda possam perpetuar em todos os seus níveis, antropológicos, filosóficos, na academia, na política, na economia. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a literatura pós-colonial, lá na descrição tem um artigo bem interessante falando uma introdução sobre esse conceito muito abrangente. Voltando à revista, agora que a gente já sabe tudo isso, né, eu fiquei muito feliz em ver a primeira edição lançada. Né? Um trabalho muito árduo de todos os envolvidos, né? Vocês podem ver a arte da capa, ela é feita pelo Bruno Romão. E, caramba, é uma arte fantástica que representa muito bem esse caráter fantástico, esse caráter rompedor, esse caráter conquistador, de certa forma, para nós, né? Então, se você olhar para o chapéu, por exemplo, da protagonista aqui da arte, ela tem um chapéu muito peculiar que remete muito ao cangaço. E ela é uma personagem negra, né? Então faz com que a gente tenha esse abraço. A edição vem com 3 contos. O primeiro é da Ana Luísa Silva, se chama Monstros do Mar Tem Mães. A Ana Luísa, ela é pesquisadora em História do Direito, está fazendo PhD na Bélgica. O que a gente vai encontrar nesse primeiro conto da Ana Luísa é uma narrativa bem intimista de uma narradora protagonista, né? E isso a gente vê nesse estilo de narrador uma marcação muito forte dos ideais, dos sentimentos, das opiniões para se relatar a história. No conto, a gente conhece a história de Maria, que vai se tornar Dona Maria. Ela vai falar para a gente um pouquinho sobre 3 aspectos que abraçaram ela em certo momento em sua vida. A história se passa em um vilarejo, uma aldeia, uma pequena cidade litorânea na costa do país. E nesse local, a Maria vai contando uma história que remete muito ao sentimento de fuga. Ela quer sair daquele local. Ela quer desbravar o mundo, ela quer desbravar o mar, ela quer romper o mar. Mas existem outras coisas que giram ao redor dela que vão fazer com que o caminho dela, a vida dela, fique presa naquele local, de certa forma. Assim como um embate muito forte entre questões de maternidade, entre a mulher ter que arrumar um marido, ter uma família, ser a dona de casa. E toda essa questão sobre a fuga, a maternidade,
se embaralha em uma narrativa sobre culpa e terror fantástica. O mar é um símbolo muito curioso na literatura. Muitas histórias que utilizam dele têm muito um elemento revoltoso, um elemento talvez de sonho não alcançado, aquele manto azul, às vezes calmo, às vezes tempestuoso, que refletem muito os próprios sentimentos do personagem. O que passa pela mente de Maria quando ela percebe não podendo sair daquele local, ela tendo que casar e constituindo uma família e tendo um filho, ela vê muito na própria vivência dela que todos os medos que ela tinha, ela passou para o garoto. Então, a narrativa ela dá um pulo e um gancho para uma coisa muito sombria, quando o filho dela, que tem comportamentos estranhos, assim, de certa forma, rejeitado talvez como ela foi rejeitada quando era jovem, quando era criança também, ele é abraçado pelo mar. Só que ele volta. Mas será que é ele? Esse questionamento, essa dualidade, essa ideia do duplo, é muito comum também na literatura. E a Ana ela consegue utilizar de uma maneira muito perspicaz esse estranhamento do garoto, que não é o garoto, do filho, que não é o filho, mas eu posso estar ficando louca, faz com que essa história ganhe muita força na hora de ser contada. Afinal, ela está narrando pra gente. Eu costumo dizer que o terror é um exercício de empatia. A forma como você se compreende, a forma como você consegue embarcar e mergulhar na mente daquela pessoa que está narrando a história para ti, faz com que tu conheça verdadeiramente os medos dela. E você se coloca no local dela, você tem esses medos. Terror não é só susto, mas sim também todo esse sentimento caótico que pode surgir de simples coisas. E nessa narrativa, a primeira, ela acompanha muito esse terror, quase um horror cósmico, um desconhecido, aquele mar que pode abrigar monstros. Né? E a personagem se vê como um monstro, vê o filho também como um monstro, né? Porque não é o filho dela. Quem é aquele moleque? Certo? E o monstro, ele tem muitas peculiaridades na história das narrativas. Os monstros eles refletiam muito arquétipos e ideais das épocas, seja das formas mais torpes e grotescas possíveis, como eu posso citar, por exemplo, o próprio Lovecraft ele colocava nas figuras dos monstros cthulhescos aquele medo dos estrangeiros entrando nos Estados Unidos. Completamente errado. E indo para um ambiente mais pop do que isso, o próprio Godzilla, por exemplo, que representava aquele medo da guerra nuclear, né, que existia nos anos 60 durante a Guerra Fria. E com o tempo, a ideia, o ideal do monstro, ele começou a refletir muito esses sentimentos humanos. Os monstros começaram a ser a materialização do medo, né? Isolamento, solidão e dualidade. Essas três coisas fazem com que a conversa que existe no conto da Ana seja algo tão íntimo, algo tão estranho e cotidiano ao mesmo tempo, que eu tenho certeza que quando você terminar essa leitura, você vai ficar um bom tempo refletindo sobre aquilo que você acabou de consumir. O segundo conto se chama Três Danças, do R.R. Portela, estudante de letras do Rio de Janeiro e escritor de ficção fantástica. E esse conto, gente, ele é um abraço para a fantasia. O Três Danças ele utiliza um ambiente mítico no Rio de Janeiro com figuras muito peculiares, que são os clubes, os bate-bolas, né? Do carnaval. São aquelas pessoas com aquelas roupas grandes, coloridas, que usam as bolas, né? Aquelas bexigas grandes, por isso eles são chamados de bate-bolas, com aquelas máscaras, umas máscaras meio estranhas, assim, meio distorcidas, um palhaço quase com representação às vezes dos bicho-papão, coisa do tipo, que faz aquelas danças, aquela euforia que existe no carnaval. Nesse conto a gente vai acompanhar a vida de dois Clóvis. Por que dois Clóvis? Porque o R.R. Portela, nesse conto, ele cria um mundo mágico, onde o Clóvis é um tipo de raça, um tipo de entidade, um tipo de existência. E eles vêm para a Terra, eles vêm para o mundo na época do carnaval para consumir
a euforia, para dançarem e consumir a euforia das pessoas durante aquela festa. Passado esse tempo do carnaval, eles vão embora. E como a gente conhece esses dois personagens, a gente não sabe o nome deles, é uma narração também em primeira pessoa, um narrador protagonista e observador, que fala como foi que a vida dele mudou quando conheceu esse outro Clovis. E eles se apaixonaram. Mesmo ele sendo de um clã poderoso, que também era meio mal visto pelas pessoas do povo dele, surgiu essa necessidade deles dois estarem juntos e tentarem criar algo junto. E daí a história passa por maquinações políticas, assassinatos e indo por um caminho onde vai ter uma guerra. Então, como é que alguém consegue criar coisas tão épicas em poucas palavras? O R.R. Portela. E é muito interessante perceber essas coisas, porque a fantasia urbana ela é algo muito contido, de certa forma, obviamente. Existem muitas histórias que bebem desse estilo para tentar aproximar da nossa realidade, da contemporaneidade, se eu posso assim dizer, esse ideal mágico, fantasioso que a gente pode visualizar e ver em obras épicas da fantasia. Um grande exemplo de fantasia urbana atualmente é o Cidade Invisível, que estreou no Netflix. Né? É nesse momento que o R.R. Portela ele casa muito bem esses pontos. Ele cria uma fantasia urbana muito grandiosa, onírica até de certa forma, com esses seres que, caramba, eles vivem um outro mundo, um mundo que é paralelo ao nosso, que precisa de um portal para eles poderem vir para cá. Eles são proibidos de vir se não for no carnaval. Eles só precisam vir no carnaval porque eles seguem uma doutrina. Então, é uma construção de cenário, uma construção de hierarquia tão sólida e tão interessante que faz com que você devore o conto. E nesse conto existem dois conceitos muito curiosos. O conceito da euforia, que é a energia, aquele suor, aquele aroma, aquela felicidade, aquela alegria em estar naquele momento festivo. É dessa energia, desse calor que os Clovis se alimentam. Eles se alimentam disso. E o outro conceito é o das danças, o que corrobora o título do conto, 3 danças, pois ocorrem 3 danças específicas que são partes da existência dos Clovis. A primeira dança é a dança do encantamento. E o nome primeira dança é porque talvez ela exista um compêndio de danças, tipo um compêndio de magia, onde essas danças são estipuladas e os seus efeitos. E ela é chamada a primeira dança, que é a dança do encantamento, onde eles fazem os passos deles, né, utilizando os seus artefatos, se eu posso dizer, porque um pertence a um clã que se chama Lex Sombrinha e o outro pertence a um clã que se chama Bola e Bandeiras. E é muito bacana isso, é muito bacana ver essas designações de clã muito próximas. E como acontece um embate entre eles ali, em eles estarem tentando pegar a atenção das pessoas que estão naquele momento, naquele bloco, naquela rua, e ver qual deles vai chamar a atenção para eles consumirem mais euforia. As outras 2 danças elas são fundamentais para a narrativa, então eu não quero entrar muito em detalhes sobre elas. Existe um subtexto político muito forte na narrativa do R.R. Portela. Existe uma questão sobre segregação, sobre níveis de poder, sobre autoritarismo. E é uma história que ela, infelizmente ou felizmente, se eu posso dizer, ela combina muito com o ar atual que nós passamos no nosso país. Então eu creio que é muito assertiva a forma que o Portela narra essa história pra gente. E através de um narrador também protagonista, como eu mencionei. E é um relato que é curioso, pois o narrador ele está falando, é como se estivesse escrevendo uma carta. É como se estivesse escrevendo uma carta de como foi todo esse perpassar de conhecer a outra pessoa e ele está falando para ela. É uma carta para essa pessoa, endereçada a ela. E como, novamente, assim como o conto da Ana, é uma narração muito intimista, uma narração muito marcada. Quando eu digo marcada, a teoria narrativa, a gente diz que um narrador marcado, ele é aquele narrador que ele deixa perpassar, ele deixa passar muito da voz dele para a narrativa.
E toda essa agregação desses símbolos, desses mitos que o Portela cria na história dele, faz com que um universo tão rico seja criado de uma maneira tão magnífica que é impossível você terminar esse conto e não querer saber mais. Não querer embarcar mais e mais nesse universo. O terceiro conto se chama Frutífero, da Gabi Osh. Ela é estudante de letras, poeta, escritora de ficção fantástica. Ela mora em Araraquara e em São Paulo. Nesse conto não tem um narrador em primeira pessoa. Existe um narrador em terceira pessoa, só que ele é observador. De certa forma, ele conhece a história. Ele está narrando a gente, ele não participa dela. O que é muito interessante, porque essa narrativa da Gabi, ela se parece muito com uma história que um avô nosso conta. Sabe? Quem morou no interior e mora no interior sabe muito bem disso, né? Quando vai embora a energia, por exemplo, e ficam só a gente contando os causos, as historinhas. E esse caráter que a Gabi coloca na história dela é muito desses relatos orais, dessas histórias que passam de pai para filho, de mãe para filho. E isso agrega muito na hora de se contar uma história. Na história a gente vai conhecer Vinícius e Bruno, um casal que está atrás de uma clareira mística. Né? Eles ouvem relatos sobre esse local, que tudo que é plantado lá cresce. Não importa o que seja. Até coisas que não existem e fazem parte da imaginação de alguém, se a pessoa plantar essa ideia no local, vai crescer. Então isso aguça a curiosidade e talvez o pensamento doentio de Bruno a encontrar esse local. E Vinícius, o seu namorado, vai com ele. O foco narrativo fica muito em cima do Vinícius. Então eles descobrem, né? Eles entram em contato com alguém que lhe dá a indicação do endereço da Velha das Cobras. Seria uma senhora que possivelmente saberia onde fica essa clareira mística em alguma parte do nosso país. Ao chegarem no local, o Bruno entra em atrito com a senhora, a velha, como é descrito no conto, ela não é dado o nome, e por ela não contar o que ele quer saber. A partir daqui, se eu contar qualquer outra coisa, é muito spoiler. Mas, basicamente, o Bruno e o Vinícius, eles passam por uma jornada quase que espiritual ali na casa daquela velha. Eles ficam hospedados lá. E nesse momento, é o momento que o Vinícius conhece as intenções do Bruno, aquele pensamento dele tão ardio, e ele começa a se aceitar, talvez, de alguma forma ou de outra, e perceber que talvez aquela jornada não era uma jornada para o Bruno, mas sim uma jornada para ele. Aqui no conto da Gabi a gente tem elementos muito interessantes de realismo mágico. O realismo mágico é aquele estilo narrativo próprio muito da literatura latino-americana, né? Gabriel Garcia Marques, Borges, Cortázar, são nomes desse estilo de narrativa. Né? E a Gabi ela utiliza muito isso no seu conto, e de uma maneira geral, né, o realismo mágico ele é aquela história que ela possui um elemento fantástico, um elemento absurdo, um elemento estranho, mas esse elemento ele não é visto como alienígena, se assim eu posso dizer. É um elemento que é cotidiano, ele existe na história. E como isso se encaixa na história da Gabi? Esses dois personagens eles têm conhecimento sobre esse local, essa clareira mística, e todos ao redor deles, familiares, aceitam tranquilamente eles viajarem para encontrar esse local. É algo que parece estar muito ok. Tem uma clareira lá no norte do país que causa isso, que tudo que você plantar lá, até se for um pensamento, vai nascer algo de lá. Legal, bora lá. Não tem um estranhamento. Então é algo que acontece no cotidiano. E isso é muito legal. As narrativas que usam o realismo mágico elas são muito grandiosas. E a história aqui da Gabi ela não fica atrás de nenhuma outra que já foi narrada. Existe um simbolismo muito forte impregnado na personagem da Velha das Cobras. Porque até o questionamento do personagem, do Bruno, ele diz, por que essa velha se chama Velha das Cobras se a gente não viu cobra nenhuma nesse inferno, nesse lugar? De fato, isso realmente chama muita atenção na hora da narrativa, das discussões que vão tendo, dele querendo saber onde é a clareira e ela não falando onde é, ela só se comunicando por enigmas, e os enigmas geralmente são
apontados na direção do Vinícius. Muitos dos símbolos que existem envolvendo serpentes e cobras estão relacionados ao renascimento, né? À vida, à fertilidade. O descamar da pele de uma serpente e de uma cobra indica essa renovação, né? Essa vida após a morte. O bordão de Asclépio, por exemplo, que é o símbolo da medicina, é um bastão com uma serpente enrolada, né? É um símbolo que representa a cura, né? A vida, de certa forma. Esse era um deus grego que era o deus da cura, né? E tinha histórias dele remontavam que ele era tão bom no trabalho dele que às vezes ele revivia os mortos. Outros elementos vinculados a cobras e serpentes é o próprio Ouroboros, né? A serpente, o dragão, a cobra que morde a própria cauda, né? E tem aquele círculo. Esse é um símbolo da renovação cíclica e eterna entre vida e morte. Existem elementos no final do conto que corroboram esse argumento sobre renascimento, a volta das cinzas, se assim eu posso dizer. Então, no final da narrativa da Gabi, é incontestável que você não volte algumas páginas, alguns parágrafos, para você ler um pouco mais e tentar absorver algo que você vai ter certeza que você não absorveu. A escrita da Gabi ela é muito poética, é uma prosa poética. Existe uma divagação nas coisas que vão acontecendo. Ela utiliza de elementos até do próprio fluxo de consciência, né? Porque esse é uma história com um narrador em terceira pessoa. E ele é muito marcado também. Ele entra dentro das coisas que acontecem com os personagens. A voz dos personagens é falada a partir da voz dele. O foco vira muito para eles. Então, esse artifício, até mesmo do discurso indireto, ajuda a criar poesia dentro da escrita. Então, a mão da Gabi é muito acertada na hora de relatar essa história. E a gente cria um vínculo muito forte com Vinícius. E eu creio que muita gente que já passou por coisas na vida, por momentos de aprendizado na vida, que olha para o passado e vê a pessoa que é no passado e como ela é hoje, eu acho que esse conto vai dar um toque especial para essa pessoa. Bom, gente, essa aqui foi a minha resenha, o meu comentário sobre a edição número 1 da revista Escambanáutica, com esses 3 contos maravilhosos de 3 pessoas incríveis. O que eu posso garantir a vocês é que vocês terão, com toda certeza, um entretenimento, uma leitura muito boa. Uma história de terror, uma história de fantasia urbana e um realismo mágico, um drama. 3 histórias tão distintas compartilhando de um mesmo espaço. É como se os narradores de cada história estivessem sentados no convés desse navio, dessa escambanáutica, dessa nau que é a revista Escambanáutica, estejam contando essas histórias para você. O que eu posso falar a mais para vocês darem uma olhada aqui no card ou na descrição do vídeo, vai estar a live de lançamento da edição número 1, onde vai ter uma conversa bem interessante com os editores da revista, o Moacir e o Wilson, junto com a diretora de arte, a Natália, junto com o artista da capa, o Bruno, os três artistas, né, 2 autores, o autor, a Ana, a Gabi e o Portela, falando sobre esses contos dele. Uma conversa muito grande, muito abrangente sobre os objetivos da revista, né, sobre o que eles querem com essa pós-colonialidade dos textos dele. Bom, então é isso, gente. Eu agradeço pela atenção de vocês. Se vocês gostaram desses comentários, se vocês já leram a revista, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dela, se vocês vão ler, se foi interessante ou não. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, podem comentar aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se você curtiu, né, fique à vontade para se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar com quem você quer que seja. E até a próxima.